E aí eu quero, entre as diversas informações, eu já quero trazer um pouco dessa diferença entre essa apuração mensal e a declaração anual, né? Ou seja, você falou que não precisa a gente estar o tempo inteiro, existem ferramentas que ajudam, aquilo é uma delas, mas que diferença é essa entre a declaração anual e a apuração mensal? Perfeito. Olha, eu cresci, né, escutando que a declaração de imposto de renda, os meus pais não são muito organizados nesse assunto, então eu cresci sempre escutando lá no dia 25 de abril, quando eu já estava na última semana, normalmente até no último dia, o meu pai lá fazendo de última hora a declaração, ou seja, você está declarando quais foram as suas movimentações ao longo do ano anterior. A apuração, ou seja, né, a declaração você vai fazer uma única vez no ano, né, que é nesse período ali de março e abril, como se fosse, eu estou prestando contas para a Receita Federal. Uma coisa muito diferente é o cálculo, né, a apuração que você faz mensalmente, principalmente no caso de renda variável, né, para quem investe em bolsa, em criptoativos e mercado americano. Criptoativos e mercado americano, inclusive, tem algumas regras são de ganho de capital, um pouquinho diferente, mas, a grosso modo, você vai precisar fazer cálculo para saber qual que foi a sua lucratividade, né? Qual que foi a diferença entre os seus preços, o preço que você comprou um ativo, o preço que você vendeu, o cálculo do seu preço médio, né, de compra e de venda, para saber se você teve prejuízo. Em alguns casos, você pode abater esse prejuízo de lucros futuros, por exemplo. Em outros casos, se você teve lucro, de quanto foi essa venda para saber se você vai ser tributado ou não, porque também existe algumas regras de isenção, né? Mas, a grosso modo, mensalmente, o investidor precisa, depois que fechou aquele mês, né, de operações, enfim, mesmo se ele seja um holder, um swing trader, ou um trader, né, que não tem posição, enfim, que não tem uma posição de carteira, mas que opera, né, na base diária ali, ele precisa fazer como se fosse esse resuminho do mês para saber se ele vai ter algum DARF para pagar. O DARF, o que é? É o documento de arrecadação de receitas, né, federais, e esse DARF ele precisa ser pago no mês posterior ao mês onde as operações foram realizadas. Ou seja, agora em fevereiro, deu dia 1º, você já pode calcular o que você operou no mês de janeiro para pagar o seu DARF. E você tem até o último dia útil, né, desse mês para pagar o DARF referente ao mês anterior. Se passar esse prazo, você já começa a pagar ali um pouquinho de multas e juros. Felizmente, essa multa e juros não é muito alto, mas, claro, né, é melhor a gente manter esse acompanhamento mensal do que a gente deixar acumular, né? Ou às vezes nem saber que precisa fazer esse cálculo mensal. Então, a principal diferença é essa, não acreditar que você só precisa prestar contas para a Receita Federal lá em março e abril. A declaração vai ser lá nesse período, mas a apuração é toda ao longo da sua vida como investidor.